Olá, muito bem, nós fizemos recentemente, alguns meses atrás, um vídeo sobre luto. Só que eu falei nesse vídeo sobre o lado de cá, como que a pessoa fica no luto pela perda do ente querido. Hoje eu gostaria de falar sobre o luto preparatório, ou seja, das fases terminais, quando você tem um parente, uma pessoa muito querida, que você ama muito, se encaminhando para a finitude. É uma outra forma de luto, porque, de uma forma geral, as pessoas, a nossa sociedade não está preparada para lidar com a morte, apesar dela ser o evento mais natural que nós temos, ou mais obrigatório, né? Porque desde que nascemos nós nos encaminharemos para a morte, mas a sociedade não vê a morte de forma natural. A sociedade vê a morte com muita resistência e com muito preconceito. Eu quero lembrá-los que essa é uma reflexão minha, do consultório. Quando eu termino o consultório, no transcorrer do dia, ficam reminiscências dos pacientes e alguns temas que eu acho que podem auxiliar a comunidade, que pode vir a ser uma boa reflexão, eu trago para os vídeos. E exatamente essa semana refleti um pouco, quem sabe até influenciada pela perda inesperada do Boechat, eu levantei a questão de como que é o processo do morrer, porque uma coisa é uma morte inesperada, um acidente, um avião, um helicóptero, um carro, enfim, mortes que as pessoas nos são arrancadas de nós, e morte no seu processo natural e gradual de transição para o morrer. Eu sinto que a sociedade tem muita dificuldade, porque somos uma sociedade hedonista, voltada para o prazer e para a vida. E nos esquecemos, quando estamos no prazer e na vida, de que a morte, como aquela cobra que está ao redor do caduceu do médico, ela tem a cobra da vida e a cobra da morte o tempo todo entrelaçadas. E a vida tem esse processo que é natural. O tempo todo nós estamos em vida e em morte. Quando estamos irritadiços, neurastênicos, de mau humor, não podemos falar que isso é vida, né? Somos então levados pelo instinto de morte. E quando estamos em vida, que é o prazer, a alegria, estamos felizes, nós estamos em instinto de vida, que o Freud também deixou esse legado para nós da psicologia. Muito bem. Então a nossa sociedade resiste a falar em morte, e a nossa sociedade busca religiões que são grandes instituições que ajudam muito as famílias no momento de morte do seu fiel, né? Tanto o católico, quanto os evangélicos, quanto os espíritas. Mas também tem na sua própria religião, a gente percebe alguns elementos que também não lidam de uma forma tão natural com a morte na vida. Trazem a morte mais para o lado da espiritualidade, o que cabe a elas mesmas. Quem cabe trazer a morte na vida somos nós, psicólogos e os médicos. Então, eu vejo, por exemplo, dentro das religiões, quando se fala da morte, a morte como acontecimento da finitude, existe dogmas. Por exemplo, se você pegar a Igreja Católica, ela vai falar da ressurreição. Então me ajuda, se eu tenho dificuldade de aceitar a morte, se eu sou católica, me ajuda a criar esse dogma de que uma hora, como eu estou aqui, eu retornarei do mundo dos mortos e vou ser ressuscitada. Se eu sou evangélica, eu posso acreditar que eu serei, em algum momento que é prometido, do arrebatamento. Eu irei para os céus, para Deus, tal qual eu estou aqui. Ou seja, eu não passarei pelo processo da morte, finitude que acabou. E se a gente for para o lado dos espíritas, eles também vão trazer a morte e depois o nosso retorno via reencarnação. Ou seja,
Então, tanto as religiões, elas também trazem dogmas que nos favorecem a sociedade hedonista que ela é, de voltada para o prazer e apenas para a vida, de que, quem sabe, a morte não aconteça, seja apenas algo de uma passagem, mas eu vou ressuscitar, mas eu serei arrebatada, ou eu voltarei numa outra encarnação. Muito bem, só para a gente olhar, a grosso modo, como é difícil aceitarmos, todos nós, que nós iremos morrer. Eu gostaria que você me ajudasse nessa reflexão. Eu vou trazer as minhas reflexões, o consultório, e gostaria que, se você gostar do vídeo, por gentileza, curta, mas faça o seu comentário abaixo. Vamos ampliar essa discussão, tá? Então, logo abaixo tem os comentários, por gentileza, coloque a sua experiência, coloque o seu olhar, vamos ampliar isso. Temos que sair do preconceito, da resistência de não falarmos de algo que é tão natural e que temos que nos preparar. Bom, eu quero falar sobre o luto preparatório, que é o que a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que é uma suíça, já é falecida, mas deixou um livro extraordinário chamado A Morte e o Morrer, para vocês se voltarem para os seus familiares que estejam fazendo a travessia ou se encaminhando para o processo de morrer, para a sua finitude. And the patient senses this. The doctors have rounds outside the patient's door. The relatives come in, sometimes with red faces and swollen faces, and have an artificial smile, and then they go out in the hallway and cry. The families tell us, I know he has cancer, but don't tell him. The doctor tells us, I know he has cancer, but he doesn't know, so don't tell him. And the patient tells us, I know I have cancer, but my family and my doctor don't want to talk about it. So everybody plays kind of a conspiracy of silence. And very, very precious time, and sometimes the most meaningful part of a person's life is wasted by playing a game and by non-communication. And we have seen this with couples who have had 25, 30 years of a marvelous marriage, and have really shared good and bad together, and at the end, before one of them dies, they play a game together, and I find this very sad. Eu gostaria de levantar, da doutora Elisabeth, o silêncio e a solidão que quem está nessa passagem se sente sozinho, porque as pessoas temem muito falar disso com elas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, elas se sentem um tanto enganadas, não só pela família, quanto pelos próprios médicos, que muitas vezes a enfermeira se aproxima e diz assim, como está, dona Rosa? Como está a senhora? E a dona Rosa fala, não estou bem, não me sinto bem. E a enfermeira, não, mas me parece que a senhora está muito bem, está com o rosto rosado. Parece que os próprios profissionais da área de saúde, bem como os familiares, passam por um processo de um teatro, de se enganar a pessoa que vai enfrentar a pior das suas experiências. Essa pior das suas experiências marca o nosso processo de nascimento até a finitude. E neste momento, você pode se sentir muito só, em profunda solidão, porque as pessoas não falam contigo do que está acontecendo, você está muito assustado ou assustada com tudo, seus familiares vêm te visitar, dali a pouco saem e voltam com os olhos muito de quem chorou, de quem está emocionado, mas com você falam sempre, ah não, se vem um genro, né? Ah, sogra, nós ainda vamos tomar aquela caipirinha que a senhora gosta tanto, do restaurante tanto. É uma enganação. Eu entendo que esses são comportamentos de pessoas que muitas vezes, quando eu levanto isso com meus pacientes, falam assim, mas eu tenho medo da pessoa achar que eu estou induzindo para que ela morra. Não, calma. A fala com uma pessoa que está em estado terminal, se ela está consciente ou se ela está inconsciente, é uma fala muito delicada. O processo tem que ser um processo da empatia.
eu vou passar para vocês os estágios do luto, o luto preparatório, que a doutora Elizabeth deixou para nós, e você tem que estar empaticamente com sintonia muito fina para saber em que momentos você ouve ou se coloca de mão dada com a pessoa para poderem falar sobre esse processo do morrer. Assim como você não vai preparar a sua filha e o seu filho se adiantando pela delicadeza de algumas situações que nós temos no mundo e que requer a maturidade da criança para ela perguntar sobre sexualidade, para ela perguntar sobre a morte. Então você vai preparando, você não vai se adiantar, invadir a criança e já contar para ela como que é a sexualidade ou como que é a questão do morrer. Assim também, nós, empaticamente com nossos velhinhos, vamos acompanhando o momento que você pode estar de mão dada com ele ou ela, olho no olho. Normalmente se tem pouca força, porque a vida está se esvaindo, então muitas vezes são conversas muito de poucas palavras, de muito mais olho no olho, de muito mais empaticamente com o outro, e que você não vai nem enganá-lo e nem mentir, mas você oferecerá o conforto da sua companhia, de estar junto o tempo todo. Você vai dizer: papai, eu quero que você saiba, eu estou aqui contigo nessa travessia. Nós vamos fazer o possível para que o senhor tenha o menos dor possível. Nós vamos fazer o possível para que haja algum conforto, mas eu quero que o senhor saiba que eu estou contigo. É uma fala lúcida, não é inventar Papai Noel onde não existe, mas também não é algo invasivo que a pessoa ainda não está preparada e eu vou falar sobre a morte e o morrer dele ou dela. Não. Eu vou acompanhando os estados do meu velhinho e vendo em que momento da minha velhinha, em que momentos é possível falarmos sobre isso. Para quê? Para que não seja tão solitário, para que não seja tão sozinhos nessa travessia. Muito bem, a doutora Elizabeth Kubler-Ross nos deixou 5 estágios do luto preparatório. Ela fala que num primeiro momento, o nosso velhinho, a nossa velhinha, ou a pessoa jovem, muitas vezes são filhos, filho ou filha, que está indo porque está numa doença terminal. O primeiro movimento é um movimento que tanto o paciente, o parente, quanto a família fazem concomitante, é negação. O médico me falou de um diagnóstico de alguma coisa preocupante com a minha filha, com o meu filho, e eu saio aqui assim, um pouco em torpor, sem entender muito bem que diagnóstico é esse, e dali uma semana eu torno a falar com alguém, e essa pessoa também não fala, e dali, depois dos exames, o médico então fala: olha, graças a Deus, não era o câncer, né? Aí cai a ficha. Quer dizer que podia ser câncer? Podia. Eu falei para você com todas as palavras, mas eu não registrei, eu não ouvi, eu neguei. A negação, ela é maciça, por quê? Porque sempre que estamos diante de um quadro traumático, e traumático sempre envolve o morrer, a morte, a violência, eu nego. Eu falo para o mundo que eu quero descer, estou fora disso. Então, a família faz um quadro de negação e o paciente, a pessoa também faz. A pessoa vai dizer: os exames não devem estar dando bom porque está todo mundo meio que choroso. Mas não, é nada. Ah, estou me sentindo muito bem. Não há de ser nada. Ok? Essa é a primeira fase. Nessa fase, se você invade e já começa a falar de morte, por favor, é uma invasão, é uma violência. Mas você está junto, mostrando que você está preocupada. É a verdade.
Segundo momento, o paciente entendeu que ele está com câncer e ele se rebela e ele fica muito bravo. E ele fica com ódio do mundo, dos médicos, do hospital, daquela enfermeira que chega não sei que horas e fala que ele está com um aspecto ótimo. Enfim, ele fica neurastênico, ela. Uma neurastenia, se era uma pessoa dócil, nesse momento vem muita raiva. Alguém fala, mas olha que vai vir visitá-lo, que tá vindo do Rio de Janeiro, vai vir visitá-la, mamãe. Quem? Ah, a sua sobrinha querida, amada, fulano. Ah, enfim, você não tem paciência para nada, porque é algo derradeiro que está se apresentando à sua frente que você não gostaria de estar em contato com isso. A fase, então, da raiva e da revolta é muito natural. Tem pessoas que perdem muito a paciência, tem famílias que ficam muito aborrecidas com seus doentes, falam mal dele ou dela, falam, nossa, a pessoa está morrendo, está com câncer, e está ainda lá no pedestal, falando, exigindo, brigando. Natural, que a família também fique muito irritadiça. Nós temos também, do lado da família, passamos aquele processo do luto pela doença, desse luto preparatório que eu estou trazendo. Da fase de negação, nós temos dois tipos de personalidades na família. Ou aquela pessoa que nunca encontra tempo para ir ver o seu velhinho no hospital, ou no dia derradeiro, no dia da morte, tem um grande evento e escolhe o evento. Ah, eu estou voltada para o mestrado ou para o doutorado. Ah, meu filho adoeceu ou adoeceu. E nós temos o contrário desse, aquela personalidade da família, que a pessoa zela pelo seu ente querido que está adoecido. Porém, é um rigor, é um exagero que a pessoa é de uma lealdade canina que atrapalha o próprio andamento do hospital, dos médicos e das enfermeiras, porque a pessoa não pode se aproximar, que a pessoa está o tempo todo ali irada e agressiva e dizendo, estão furando demais meu pai ou minha mãe, ou estão fazendo isso, ou estão fazendo aquilo. É um zelo, mas é um zelo extraordinariamente excessivo. Todos esses lutos, seja da ausência, seja do excesso de raiva, de ódio, de lidar com isso, seja na negação, vão deixar um luto depois que a pessoa se foi, de culpa. Poxa, por que eu fiquei tão neurastênica? Por que eu estava tão impaciente? Por que eu estava tão intolerante? Por que eu agi assim? Ou por que eu me afastei? Por que eu fui no batizado da filha da minha amiga e não fui no dia que meu velhinho estava morrendo? Então, esse vídeo é muito para alertar isso. O luto preparatório requer que eu lembre de uma passagem bíblica que diz: há um tempo para cada coisa embaixo dos céus. E o tempo da finitude, o tempo que algo finda, esse é a prioridade. Se eu tenho um mestrado para apresentar, e é o dia que meu pai, o hospital ligou dizendo que, olha, não, parece que pode ser hoje, venham, cuidem, aí eu vou deixar meu mestrado de lado. A minha viagem programada para a Europa, dançou, porque a finitude é dele. Esse tempo é dele ou dela. Eu nunca mais terei. Não precisa ser só ente querido, não. Muitas vezes é meu cachorrinho, que me acompanha há 15 anos. Nesse dia, o veterinário ligou e falou, olha, ele não passa de hoje. Eu vou parar o meu trabalho e vou para lá para ficar com o meu cachorrinho. Com um ente querido, meu bichinho. Por quê? Porque daqui a 15 anos eu não perco a afeição do olharzinho dele para mim, de despedida, porque ele já sabia que eu não estaria com ele no dia da morte dele. E isso ninguém te arranca daqui a 10, 15 anos. E aquele dia de trabalho, você vai dizer assim, como foi aquele dia? Normal, rotineiro, comum. Então, há um tempo para cada coisa embaixo dos céus. Uma sabedoria extraordinária do Eclesiastes da Bíblia. Esse é um tempo do meu velhinho e da minha velhinha. Eu reservo esse tempo para ele e para ela. Passou a fase da raiva. E agora eu faço o seguinte, eu vou negociar com a morte. Quantos livros da literatura trazem o momento que um personagem vai negociar com a morte? Desde Fausto, do Goethe, que vai pedir a eterna juventude
para ficar jovem, porque ele está no processo de envelhecimento, mas ele vai negociar com o diabo, Mefistófeles, para, digamos assim, se manter jovem, para não ter que morrer, porque o final todos nós queremos é isso. O barganhar e o negociar eu estou lá no hospital e eu faço preces, eu combino com Deus de que se eu sair desta, eu vou doar não sei quanto para entidades contra o câncer, eu vou todo domingo num orfanato fazer a minha parte, eu passo a negociar, fazer qualquer coisa para que eu possa me manter viva e para que eu possa, nesse processo de luto, esticar um pouco mais o meu tempo aqui. Muitas vezes é silencioso isso, outras vezes é manifestado. Fulana, você vai naquela capela tal, me leva tal coisa para mim. E aí os parentes têm que estar antenados. Tem que falar, ah, levo sim, vó. Ah, levo sim, mãe. Farei isso sim, tá bom. Vou dar um jeito. A senhora quer que eu tente trazer o padre aqui, ou o pastor aqui? Porque dentro a pessoa está num processo de barganha, de negociação interna. Depois nós vamos para o quarto estágio, que a pessoa já sabe que não adianta, é o fim, né? Então ela deprime. Agora veja bem, essa pessoa vai perder todos nós, enquanto eu vou perder apenas essa pessoa. Então não se compara o meu luto perto do luto dela ou dele, porque ela vai ter que se despedir de 5 filhos ou 3 filhos, de não sei quantos netos, de não sei quantos bisnetos, de não sei quantos amigos próximos. E por fim, ela vai ter que desistir da vida. Então é um luto extraordinariamente imenso para quem está partindo. Normalmente nessa fase já é possível termos conversas muito boas, com bastante delicadeza, com bastante cuidado, para se poder falar a última palavra, a última frase, aquele toque que você quer dar para aquele neto lá, que é um pouco irresponsável nos estudos, a sua preocupação de velhinha, se está lúcida. Se não está lúcida, você pode ficar do lado, falando coisas que você tem a impressão que é ouvida. Muitas vezes lágrimas descem, apesar da pessoa estar em coma. Eu já vivi essa situação. A pessoa está induzida, uma coma induzida, mas as coisas que eu falei, as lágrimas desciam. Então, tem algum lugar que essa pessoa está numa instância mental tal que a pessoa está ali, algo dentro dela. Há um investimento e há um desinvestimento da pessoa. Normalmente o silêncio, o olhar no vazio, são estados que a gente percebe que a pessoa está ali, mas ela ora se ausenta, ora ela volta. E por final, o 5º estágio, que é a aceitação de que é o momento dessa pessoa, ela fará a travessia e nós estaremos com esse luto preparatório, preparando o nosso parente querido e nos preparando para a perda de uma forma em que ficará menos sinais possíveis de uma sociedade hedonista que não lida com a morte e pior, que tem atitudes absolutamente pagãs, como se a morte fosse uma heresia, como se nós não pudéssemos lidar com aquilo que é mais natural na sociedade, ou seja, essa grande verdade de que nós nascemos e nós morreremos. Era isso. Quero muito ouvir o seu comentário, a sua reflexão em cima dessa minha provocação para levá-lo a pensar e refletir e trazer a sua opinião, tá bom? Estou te aguardando. Tchau.
nova.